Agora que sabemos quando uma fórmula é verdade, ou seja, através da definição de função de valoração, iremos apresentar um conjunto de definições que são comuns na linguagem da lógica. Tá? A primeira delas, a gente vai dizer que uma fórmula ela é satisfatível, tá? Se a gente tem pelo menos uma, ou seja, existe uma função de valoração V que torna o valor de verdade dessa fórmula verdadeira. Então, quando a gente diz assim, uma função, uma fórmula φ qualquer, ela é satisfatível, isso significa dizer que tem pelo menos uma função de valoração que torna essa fórmula verdadeira. Tá? Por outro lado, a gente vai dizer que a nossa fórmula φ é insatisfatível se todas as funções de valoração tornam o valor dela falso. Ou seja, se toda função de valoração V é tal que V barra de φ é falso. Tá? Então, ela é satisfatível se existe uma função e ela é insatisfatível se todas as funções tornam ela falsa. A gente diz que uma fórmula ela é válida ou é uma tautologia, tá? Se toda função de valoração torna essa fórmula verdadeira. Tá? Então, se eu digo que a fórmula é uma tautologia, significa dizer que qualquer função de valoração que você tomar, o valor de verdade dessa fórmula sempre vai ser verdadeiro. Tá? Nesse caso, a gente costuma escrever isso aqui, ó. Esse símbolozinho que a gente vai aprender mais à frente, que é esse é um símbolo chamado turnstile, e a gente vai aprender que ele é o símbolo que a gente usa para a noção de consequência lógica de raciocínio. Né? Aqui, em geral, né, a gente vai aprender que a partir de um conjunto de informações, ou seja, uma base de conhecimento, um conjunto de formas, eu tenho como consequência lógica, né, uma fórmula φ. Né? Essa é a noção que a gente vai ver já já. Aqui, numa tautologia, eu simplesmente digo o seguinte, ó, φ é válido, ou seja, φ é tautológico, independente do meu conjunto gama. Ou seja, eu não preciso de um conjunto para dizer que ela é sempre válida. Tá? Essa é a notação que a gente usa. Okay? E por fim, a gente diz que uma fórmula φ ela é falsificável se existe uma função de valoração que torna a fórmula falsa. Né? Vocês podem notar que há relação entre essas quatro definições. Por exemplo, pode uma fórmula válida ser falsificável? Não, né? Por quê? Porque uma fórmula válida sempre tem como valor de verdade 1. E uma fórmula para ser falsificável, ela tem como valor de verdade quem? Pelo menos 1 a 0. Tá certo? Então, se a fórmula é válida, né, significa dizer que essa fórmula não é falsificável. Por outro lado, se ela é insatisfatível, então ela não pode ser satisfatível. Por quê? Porque se a fórmula é insatisfatível, toda função de valoração torna ela o quê? Falsa. Né? E aí eu não tenho nenhuma função que vai tornar ela satisfatível. Certo? Existem, para algumas formas, pessoal, eu tenho que ela pode ser satisfatível e pode ser falsificável. Exemplo, pega um átomo qualquer, né? Um átomo P. Né? Um átomo P, ele pode ser satisfatível. Basta eu dar uma função, vou chamar aqui de V1, né? Opa, V1, tá? Que V1 de P é 1. Ora, se V1 de P é 1, a fórmula P tem como valor verdade o quê? 1. Mas se eu tomar, por exemplo, uma função V2 de P como 0, ele também é o quê? Falsificável. Certo? Então, uma forma que é um átomo P, ele pode ser satisfatível e pode ser falsificável. Logo, ele nem vai poder ser insatisfatível e nem vai poder ser válido. Tá certo? Vamos ver alguns outros exemplos. Um princípio muito utilizado em lógica clássica é o princípio chamado terceiro excluído. O
que é quando uma fórmula ou a sua negação ela ocorre. Nesses casos, a gente tem que a fórmula ela é válida, ou seja, ela é uma tautologia na lógica proposicional. Por quê? Porque independente do valor de verdade que eu tomar para o átomo ou para a fórmula, o valor de verdade da minha fórmula vai ser sempre 1. Tá? Então, como é que eu mostraria, por exemplo, que esta fórmula ela é válida, ou seja, ela é uma tautologia? Lembrando, qual é a definição de ser uma tautologia? Toda função de valoração, qualquer uma delas que você pegar, tem que tornar o valor disso aqui o quê? Verdade. Então, para a gente demonstrar isso, a gente faz a seguinte coisa. Suponha uma função de valoração qualquer. Né? Qualquer uma delas. Aqui eu estou dando um nome para ela, V. Mas é qualquer uma delas, tá certo? O que a gente tem que demonstrar para que essa fórmula seja válida, pela definição, é que o V barra de P ou não P é que valor 1. Então, eu estou assumindo que a minha função de valoração é qualquer e eu tenho que demonstrar que o V barra de P ou não P é 1. Tá? E é isso que a gente quer demonstrar. Vamos tentar demonstrar isso, pessoal. Vamos lá. Eu quero demonstrar que V barra de P ou não P é 1. Vamos lá. Por definição, pessoal, quem é V barra de P ou não P? Aqui o conectivo mais externo é a disjunção, né? Lembrando que essa fórmula é P ou não P, né? De acordo com as abreviações que a gente fez. Então, quando é com disjunção, ela é verdade. Ora, uma disjunção é verdade quando o valor de verdade dessa fórmula ou dessa é verdade. Ou seja, quando V barra de P é 1 ou V barra de não P é 1. Tá certo? Então, isso aqui é por definição da função de valoração. Né? Quando é que o V barra de uma disjunção é verdade, quando uma das duas fórmulas ela é verdadeira. Tá? Ora, quando é que uma fórmula negada é verdadeira? Quando essa fórmula é falsa. Ou seja, quando a V barra de P é 0. E aqui eu permaneço com o que eu já tinha, né? Que é essa parte. Tá? A única coisa que eu fiz é isso aqui acontece se e somente se V de P é 0, né? V barra de não P é 1, se e somente se V de P é 0. Tá certo? Ora, agora, quem é a V barra de P e quem é a de P de P? Se ele for 1, né? Quem é a V de P? Ele é 1. Se ele for 0, qual é o V de P dele? É 0. Bem, agora o que a gente sabe, pessoal? Qual é a definição da minha função V? A minha função V, ela recebe quem? Um átomo e retorna quem? 0 ou 1. Concorda? Esse conjunto. Né? Que é exatamente isso aqui que eu tenho. O que eu estou afirmando? Ó? Que V de um átomo P, ele é 1 ou ele é 0. Ora, mas eu sei pela definição de função de valoração que para qualquer átomo o valor dele é 0 ou 1. E é exatamente isso que está afirmado aqui. Né? Ou seja, o valor de verdade de um átomo P é 1 ou é 0. Por quê? Pela definição de função de valoração. Tá? E aí agora, né, isso vale a ida e a volta, por isso eu demonstrei que V barra de P ou não P é 1. Como é que eu mostro agora que a fórmula P e não P é insatisfatível? Né? Ou seja, que toda função de valoração torna essa fórmula o quê? Falsa. Tá? Eu poderia fazer uma demonstração direta, como a gente acabou de fazer, para mostrar que uma fórmula é válida, mas para mostrar outra técnica, vamos fazer uma prova por contradição. Ou seja, eu vou supor que P e não P não é insatisfatível. Tá? Então, significa dizer que existe o quê? Na prova por contradição, que vai existir uma função que torna a fórmula V de P e não P como sendo 1. Tá? Vamos mostrar, né, que V de P e não P é 1. A gente está assumindo isso e a gente vai chegar numa contradição.
Portanto, a gente tem que, não vale que existe uma função de valoração V que torna essa fórmula P e não P verdadeira, né? E aí, portanto, a gente diz que a fórmula é insatisfatível, tá? Que é a prova por contradição. Então, vamos lá. Se V barra de P e não P é 1, por definição da conjunção, eu tenho que V barra de P é 1 e V barra de não P é 1, tá? Por definição, né? Isso aqui vale se somente se é a definição da conjunção, tá? Ora, se V barra de não P é 1, pessoal, quem é V barra de P? É 0, né? Ou seja, V barra de P é 0. E eu permaneço com o que eu já tinha, tá? Por fim, se eu aplicar a definição de V barra, né, eu tenho que V de P é 1 e V de P é 0. Ora, pessoal, esse símbolo é setinha, pessoal, estou usando o símbolo de contradição, tá? Eu tenho uma contradição aqui. Por que eu tenho uma contradição? De novo, como é a definição de V? Ela é uma função que recebe o quê? Um átomo e retorna quem? 0 e 1. E ela é uma função. Se a gente recapitular a definição de uma função, eu tenho que, para uma mesma entrada, eu só assumo um dos dois valores. Eu não posso assumir os dois valores. O que eu estou dizendo? Que V de P é 1 e V de P é 0. Mas V não é uma função. Se ele é uma função, ou ele assume um ou assume o outro. Ele não pode assumir ambos, né? Então, eu tenho uma contradição, tá? De novo, porque pela definição de V ser uma função. Lembrem que V é uma função. Se ela fosse uma relação, né, eu não necessariamente teria a contradição. Mas como ela é uma função, eu tenho uma contradição. Vejamos um exemplo de quando uma fórmula é válida. A fórmula não P e não Q, ela é equivalente, logicamente, a não P ou Q. Ou seja, a negação de uma disjunção, na verdade, o que a gente faz é colocar ela para dentro da fórmula, negando P e negando Q, né? Vocês já devem ter usado, né, bastante essa equivalência lógica em matemática básica, em matemática discretas e mesmo em disciplinas de circuitos, né? Aqui iremos mostrar por que essa fórmula é logicamente equivalente. Ou seja, por que ela é uma fórmula válida, né, na noção que estamos vendo aqui. Dizer que ela é válida é dizer o quê? É dizer que qualquer função de valoração que eu tomar, tá certo? O valor de verdade, ou seja, a V barra de toda essa fórmula é quem? 1, tá? Ora, pessoal, o que a gente viu? Qual é o valor de verdade de uma fórmula que é uma biimplicação? Quando é que ela é 1? Bem, ela vai ser 1 pela definição da função de valoração quando o valor de verdade dessa fórmula for igual ao valor de verdade dessa fórmula. Ou seja, se V é uma função de valoração qualquer, e aí eu estou tomando todas, estou dando apenas o nome de V para ela, tá? Se ela é uma função de valoração qualquer, o que a gente tem que demonstrar? Que V barra de não P e Q, isso aqui é igual a V barra de não P ou Q. Ou seja, para qualquer função de valoração que você tomar dos átomos, o valor de verdade dessas duas fórmulas sempre coincide, tá? Lembrando, pessoal, o valor de verdade de uma fórmula pode assumir dois valores possíveis. Quais são? 1 e 0. Ora, o que eu quero dizer com isso? Se esse valor dessa fórmula for 1, o valor de verdade dessa fórmula vai ter que ser 1. Tá? Ou seja, se ele é 1, esse aqui também é 1. E vice-versa, ou seja, se esse é 1, esse outro também é 1. Por outro lado, se ele for 0, esse aqui é 0. E se esse for 0, esse aqui também é 0. Então, o que eu tenho que demonstrar? Que o valor de verdade deles coincide, né? E aí a gente vai quebrar essa demonstração em dois casos. Primeiro, assumindo, né, que essa primeira parte é 1 e demonstrando que essa é 1 e vice-versa. E depois que ele é 0
e que esse outro é 0 e vice-versa, tá? Vamos lá. Bem, vamos assumir que o valor, né, de verdade não P e não Q é 1, tá certo? Ora, por definição do valor de verdade de uma conjunção, quando é que uma conjunção é 1? Quando os dois lados, né, ou seja, não P e não Q é 1, o valor de verdade deles. Ou seja, isso aqui acontece se e somente se, né, ou seja, a definição do valor de verdade para a conjunção, se V barra de não P é 1 e V barra de não Q é 1, tá certo? Ora, pessoal, se eu sei que V barra de não P é 1, quem é V barra de P? Ou seja, V barra de P. Isso aqui é 0, concordam? E quem é V barra de não Q? Também é 0. Por quê? Porque V barra de não Q é 0, se somente se V barra de não Q é 1, né? E a mesma coisa para o P, tá? Então, o que eu tenho? Se vale que V barra de não P é 1 e V barra de não Q é 1, isso aqui acontece se, somente se, V barra de P é 0 e V barra de Q é 0, ok? Pessoal, recapitulando, se eu tenho que V barra de P é 0 e V barra de Q é 0, quem é, pessoal, o V barra de P ou Q? Que valor é esse? Vamos lembrar, quando é que uma fórmula V barra de φ ou psi é 0 e é 1? Ele é 1 quando o quê? Quando V barra de φ é 1 ou V barra de psi é 1. E ele é 0 quando o quê? Caso contrário. Quem é o caso contrário? Quando V barra de φ é 0 e V barra de psi é 0. Lembrem que na definição eu disse para vocês, olha, o O da linguagem lógica pode virar um E da linguagem natural a depender do valor de verdade, né? No caso de uma disjunção ser 0, ser falsa, é porque os dois lados, né, tanto o φ quanto o psi é 0. Portanto, se V barra de P é 0 e V barra de Q é 0, quem é o V barra de P o quê? É 0. Ou seja, V barra de P ou Q é 0. Por fim, se V barra de P ou Q é 0, quem é V barra de não P ou Q? 1, pela definição da negação. Tá? Notem que era exatamente o que eu queria demonstrar. Ou seja, eu queria demonstrar que se V barra de não P e não Q é 1, então V barra de não P ou Q é 1. Nessa direção. Né? Mas eu queria demonstrar a volta também. Ou seja, se esse cara aqui é 1, se V barra de não P ou Q é 1, então V barra de não P e não Q é 1. Mas notem que a definição que eu fiz, ela foi uma equivalência. Tá? Ela vale a ida e a volta. Vamos ver, vamos fazer a volta aqui. Se V barra de não P ou Q é 1, pessoal, por definição, quem é V barra de P ou Q? É 0, tá certo? Definição de uma negação de uma fórmula, se ele é 1, a negação dele a fórmula sem ser negada é o quê? É 0, tá? Ora, quando é que uma disjunção é 0, pessoal? Quando o V barra de P é 0 e o V barra de Q é 0. Notem que a disjunção lógica virou a conjunção em linguagem natural. Tá? Mas isso aqui vai assumir o valor 0, né? V barra de P o que assume 0, sempre que o quê? V barra de P é 0 e V barra de Q é 0. Ora, por definição da negação, quem é V barra de não P? É 1. Ou seja, se V barra de P é 0, então V barra de não Q é 1. Se V barra de Q é 0, V barra de não Q é 1. De novo, vale, né, isso aqui, tá? A volta disso. E por fim, se V barra de não P é 1 e V barra de não Q é 1, então V barra de não P e não Q é 1. Observaram que eu assumi que esse valor era 1 e demonstrei que esse valor é 1. E também demonstrei que se esse cara é 1, esse cara aqui também é 1.
Tá? Então, essa é a primeira parte. Ou seja, eu assumi que ele é o valor 1. Eu não sabia se ele era 1 ou não. Mas eu assumi que ele era 1 e demonstrei que o outro era 1. E vice-versa. Tá? Vamos demonstrar agora para o caso dele ser 0. Né? A função pode assumir 0. Né? Então, vamos ver. Vamos lá. Se V barra de não P e não Q é 0, né? Por definição, quando é que uma conjunção é 0? Ora, ele é 0 se ou esse cara é 0, ou seja, se não P é 0, ou não Q é 0. Ou seja, se V barra de não P é 0, ou V barra de não Q é 0. Isso vale a ida e a volta, um se, somente se, né? Porque é da definição da conjunção se assumir o valor 0. Né? E aí, de novo, se V barra de não P é 0, pessoal, quem é V barra de P? É 1. Né? Se V barra de não Q é 0, quem é V barra de Q? É 1. Ou seja, se V barra de não P é 0, ou V barra de não Q é 0, isso ocorre se somente se V barra de P é 1 ou V barra de Q é 1. Tá? Pessoal, qual é o valor de verdade da fórmula P ou Q? Ora, quando é que P ou Q é verdade? Quando V barra de P é 1 ou V barra de Q é 1. Portanto, eu tenho que V barra de P ou Q é 1. E por fim, se o valor de verdade da fórmula P ou Q é 1, o valor de verdade dessa fórmula negado, ou seja, não P ou Q, é 0. Tá? Notem de novo, eu assumi que o meu valor de verdade não P e Q era 0 e demonstrei por um conjunto de passos, né, que V barra de não P ou Q era 0. E demonstrei que a volta também vale, porque essa definição é um se somente se. Né? Vamos ler aqui a volta. Né? Se V barra de não P ou Q é 0, por definição, eu tenho que V barra de P ou Q é 1. Ora, se V barra de P ou Q é 1, pela definição da disjunção, é porque ou V de P é 1, ou V barra de P é 1, ou V barra de Q é 1. Ora, se V barra de P é 1, quem é V barra de não P? É 0. Se V barra de Q é 1, quem é V barra de não Q? É 0. Ora, se V barra de não P é 0 ou V barra de não Q é 0, isso significa dizer que eu tenho que V barra de não P e não Q é 0. Porque é exatamente o caso quando eu tenho uma disjunção sendo falsa. É porque um dos dois lados é 0. Então, vale a volta. Tá? Essa é a demonstração que essa fórmula é válida. Ou seja, recapitulando, assumir que V é uma função qualquer, né? A nossa função é uma função qualquer. Depois que eu fizer assumir isso, né? Simplesmente ter um nome para essa função, né? Dizendo que ela pode ser qualquer uma delas. Eu demonstrei que esse valor de verdade aqui, dessa forma toda, é 1. Quando é que uma equivalência lógica é 1, se somente se? Quando o valor de verdade desse cara é igual ao valor de verdade desse outro. Ora, quais são as condições que isso pode acontecer? São duas, né? Se esse cara for 1, esse cara é 1 e vice-versa, ida e volta. Se esse cara é 0, esse cara é 0 e vice-versa. Então, eu demonstrei isso por esses dois casos aqui, tá? Então, todas as vezes que eu quero mostrar que uma equivalência lógica é válida, ou seja, uma tautologia, é essa a estrutura da demonstração, né? Assumo uma função de valoração qualquer, demonstro que o valor de verdade dessa fórmula aqui é igual ao valor de verdade desse. Isso pode assumir dois casos, o valor 1 e o valor 0, e eu mostro os dois casos, a equivalência. Tá? Então, a gente sempre vai fazer isso para mostrar uma propriedade de uma equivalência lógica elevada, ou seja, uma tautologia.